Boa noite a todos que estão nos acompanhando em casa, pelo canal do YouTube. Sintam-se agora envolvidos também pela espiritualidade amiga. Que Jesus esteja com todos nós. Hoje é um dia de reflexão para todos nós, né? E estudo sobre o exemplo de amor e sacrifício de Jesus. Lembrando que além da morte na cruz, a sua vitória sobre a ressurreição. Então Jesus veio trazer para nós, nos mostrar o seu exemplo, a imortalidade da alma, a importância do perdão e humildade, a reforma íntima, a força do amor e da fé. Então, é um dia de renovação espiritual e de compromisso com a prática do amor e da caridade, buscando a evolução e a aproximação com Deus. Então, essa noite, nós vamos aproveitar mais um ensinamento, mais um estudo com a nossa companheira Ana Lúcia, que vem nos trazer no capítulo 8, a verdadeira pureza. Mas vamos primeiro ouvir a página de abertura com o nosso companheiro Marcos. Boa noite. Do livro Luz e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quando a pureza estiver conosco. Quando a pureza estiver nos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade nelas, sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, vinculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visão da sombra diante da qual acenderemos a nossa luz, nossa fé para a justa resiliência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor do nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurado os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurado os que espousam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Graças a Deus.
nós estamos buscando, com certeza, a cada estudo que a gente ouve, a cada momento que a gente participa de um encontro como esse, a trabalhar a dureza em nossos corações e nos transformarmos, modificando assim o nosso comportamento e tendo um pouquinho mais de pureza na alma. Então, isso é um trabalho de dia a dia, todo dia podendo exercitar um pouquinho. E assim, através dessa página tão bela, vamos unindo os nossos corações e os nossos pensamentos e levá-los ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, primeiro para te agradecer por chegar até aqui, por ter a oportunidade do estudo e, através dessa oportunidade, levar a todos os nossos companheiros que estão nos assistindo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Mas, Senhor, queremos te pedir, primeiro, desculpas, porque ainda somos tão rebeldes, Senhor. Como nós estamos ainda procurando essa reforma dentro de nós. Nós ficamos felizes porque tu é paciente com cada um de nós. Porque conhece-nos intimamente. Sabe aonde nos tocar. Por isso nós contamos contigo sempre. Que bom. Que bom sentir o teu amor. Que bom o Senhor está conosco. E que bom que essa casa nos abriga e nos acolhe, como também esses amigos maravilhosos que estão sempre velando por cada um de nós. Assim, Senhor, dentro de mais essa noite de estudo e reflexão, nós te pedimos. Olha para a nossa companheira Ana Lúcia, que ela possa ser incluída, toda de bons espíritos, para que traga para nós as palavras acolhedoras do tema de hoje. A verdadeira beleza. Fique conosco, Senhor, durante todo o transcorrer desse estudo. E envolva cada um de nós com o teu amor, com a tua luz e com a tua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Aninha, agora é com você, tá bom? Boa noite. A gente vai dar continuidade ao capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E hoje a gente vai conversar, na verdade, sobre os itens de 8 a 10, que é a verdadeira pureza, as mãos não lavadas. Esse item, ele começa com uma passagem de Jesus, um ensinamento de Jesus. A gente sabe que Jesus sempre se aproveitava de várias situações para passar o seu ensinamento. E ele se aproveitou que ele foi convidado à casa de um fariseu para refeição, e ele acabou não lavando a mão. E isso chocou os fariseus. E Jesus se aproveitou disso para fazer a mensagem, um ensinamento. Então, em Lucas, ele fala, está em Lucas capítulo 11, versículo 37 a 40. Enquanto falava, um fariseu pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, indo até lá, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer a si próprio: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está repleto de roubos e iniquidades. Como sois insensatos? Aquele que faz o exterior também faz o interior? E em Mateus, ele continua, ele acrescenta mais coisas do que Jesus havia falado para os fariseus. Em Mateus, a gente encontra no capítulo 15, versículo 1 a 20. Então, ele acrescenta que Jesus ainda disse:
esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E acrescentando, não é o que entra pela boca o que faz o homem imundo, é o que sai da boca. Né? E apesar de alertado pelos discípulos que os fariseus estavam realmente chocados com essa resposta de Jesus, ele ainda continua. Né? E ele fala, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Né? E ainda se referindo especificamente aos fariseus. São servos conduzindo outros servos, ambos cairão no abismo. E assim ele ainda continua. Né? De Mateus acaba falando muito mais coisas. As coisas que saem da boca vêm do coração. Essas fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os furtos, as blasfêmias. Ou seja, e não comer com as mãos imundas. Então, assim, é claro que Jesus aqui não está fazendo apologia à falta de higiene. Ele está, na verdade, nos alertando do que realmente importa. Não é a parte exterior, mas é a parte interior que está saindo do nosso coração. E os judeus, né, eles haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus. Né, e eles estavam se apegando a práticas exteriores, a regulamentos estabelecidos pelos homens e não por Deus. Ou seja, eles estavam se preocupando muito mais com o exterior do que com o interior. E qualquer ensinamento, por mais simples, né, que fosse, ele havia se tornado complicado por conta de várias exigências. Exigências, formas, de cultos. E a gente sabe muito bem que não é isso que Deus quer. A forma para Deus lá não importa. Ou seja, para a gente acaba sendo mais fácil seguir uma prática do que a gente quer, uma prática externa, do que a gente realizar em nós mesmos, a reforma moral íntima, a gente se modificar a nós mesmos. É isso que Jesus se refere, é lavar as mãos ao invés de lavar o coração. Aí me lembra, né, a prática que a gente tem na Igreja Católica, eu não estou criticando, mas de fazer a confissão, que na verdade nada mais é do que você vai, você confessa, né, e você sai com aquela receita, não sei quantos Pai Nossos, Ave Marias, e pronto, você sai da igreja quites com Deus. E a gente sabe que não é por aí, né? Na verdade, a gente precisa realmente se modificar. A gente precisa realmente mudar não só os pensamentos, mas as nossas atitudes. O Evangelho ainda fala, né? Tem uma passagem de Isaías, que está no capítulo 29, versículo 13. É em vão que esse povo me honra, com os lábios, ensinando mandamentos e leis dos homens. Ou seja, a moral de Deus, né, a moral realmente acaba sendo esquecida e trocada por práticas exteriores. Seria uma forma assim, muito mais fácil da gente ficar bem conosco mesmo, né? A gente faz o culto, a gente faz a parte exterior, a gente faz a oferenda e está tudo bem, está tudo ok. E é esse acréscimo, né, que Jesus se refere nessa passagem, quando ele fala: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, é toda essa dimensão que na verdade são os homens que inventam, né, que na verdade não tem nada a ver com a lei de Deus, com a lei do amor. A gente precisa também prestar atenção na palavra religião. A palavra religião vem do latim, que significa religar. Então, o objetivo da religião é nos religar a Deus, né? Estabelecer esse vínculo, alguma coisa, microfone?
Então, como eu estava falando, o objetivo da religião é nos ligar a Deus, né? É o propósito de conduzir o homem a Deus. E o homem, na verdade, ele só consegue fazer esse caminho quando ele está liberto de tudo que nos prende, que não é só a questão material. A gente está falando também questão de ódio, ressentimentos, mágoas, que a gente se prende muito nisso, né? Orgulho, vingança, tudo isso nos afasta de Deus. E a religião, na verdade, ela tem por objetivo nos aproximar de Deus. E toda religião que, na verdade, não torna o homem melhor, ela não está cumprindo com o seu objetivo. Aí eu vou fazer um acréscimo no Livro dos Espíritos, na pergunta 842, que no Livro dos Espíritos ele está dentro da terceira parte, quando fala das leis divinas, das leis morais, e quando fala da lei de liberdade, especificamente, que Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Como é que a gente consegue reconhecer, de todas as doutrinas que existem, a gente sabe que existem várias doutrinas, qual seria a verdadeira, ou seja, aquela que está mais próxima da verdade? E os espíritos respondem a Kardec: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Olha só. E a gente se acha, muitas vezes, né, achando que a nossa doutrina, o que a gente acredita, é melhor do que a do outro. Não. Na verdade, é aquela que realmente está se preocupando em tornar um homem melhor. Então, a crença sobre o qual o homem pode se apoiar para fazer o mal, ou ela é falsa, ou ela foi deturpada, falsificada. A gente vê isso claramente também com o cristianismo, né? Jesus em nenhum momento pregou a desunião, pregou a guerra. Muito pelo contrário, a mensagem de Jesus foi uma mensagem de amor. E quantas guerras foram feitas, né, na nossa história em nome de Jesus, em nome de levar, né, à força o cristianismo para determinados povos. Infelizmente, isso ainda acontece, né? A gente ainda faz essas guerras, a gente ainda tenta impor ao outro as nossas crenças. E, na verdade, não existe certo ou errado. E também a crença em símbolos exteriores, ela também é nula. Isso não está sendo criticado, se a pessoa gosta ou não. A questão é que ela é nula se ela não impede que se cometam homicídios, calúnias, mal ao próximo. Para Deus, na verdade, a aparência pouco importa, né? Na verdade, a parte exterior, o culto, o exterior não importa. O que importa para Deus é o que está vindo do nosso coração. Isso me lembra muito tempo atrás, a gente sabe que cada hora no mercado tem um produto que é a bola da vez, que todo mundo fica indignado com o preço. Né? O tempo passa, mas só mudam os produtos. Era um azeite, né? Mas eu acho que agora o azeite está voltando um pouco à normalidade, atualmente é o café. Está todo mundo indignado com o preço do café. E nessa época eu não me lembro qual era o produto, né? Que era a bola da vez. E eu me lembro que eu estava no mercado e um senhor do meu lado, ele
falou, né, em voz alta, né, indignado com o preço daquele determinado produto. E eu me lembro que ele falou isso, me marcou muito que ele falou, se fossem outros tempos, eu simplesmente pegaria esse produto e ia embora, né? Nem ia pagar, não ia pagar um centavo, nem nada. Mas agora eu não posso fazer isso, porque o pastor não deixa. O pastor está falando que está errado. Então, assim, para aquela pessoa, essa religião, seja lá qual for, está fazendo um bem. Ele já está conseguindo diferenciar, né, o certo do errado. Está ajudando ele a fazer a sua reforma. Então é isso que importa para Deus, né? A gente se modificar. A gente também não pode esquecer que a mensagem de Jesus sempre foi a mensagem do amor. Foi isso que Jesus trouxe, a lei do amor. É isso, na verdade, que Deus quer de nós, né? Que nós amemos uns aos outros e não seja questão de que culto a gente vai fazer, se a gente vai fazer alguma oferta ou como a gente vai orar. Enfim, para Deus nada importa. A gente também precisa, a gente é muito fácil falar da religião dos outros, mas também a gente fica pensando, né? Será que a gente também não está agindo igual? Né? A gente vem aqui, a gente assiste a palestra, a gente vai tomar o passe, a gente sai bem, a gente sai com outro sentimento, mas chega lá fora, a gente volta a fazer, pensar mal do outro, a gente volta, a gente vê certas notícias no jornal e a gente fica pensando, poxa, devia ter morrido aquele bandido, ou a gente fica querendo realmente tacar pedra no outro, né? Será que isso também, será que está importante? Como é que está a nossa conduta com relação, né? Será que a gente também está usando só esse fato de vir ao centro, participar do estudo, como essa forma de bengala? Eu vim, eu estou ok, eu não preciso mais me modificar. A gente precisa realmente tomar cuidado com isso. Não dá para gente, quando a gente começa a estudar, né, e a doutrina espírita nesse ponto traz isso para a gente, né? Ela nos força a pensar e muitas vezes repensar sobre os nossos atos, né? Será que a gente também não está agindo como hipócrita, né? Hoje em dia na internet é tão fácil, né? A gente vê tantas postagens e muitas vezes a gente fica, né, vibrando ou pensando daquela mesma forma. E não dá mais para a gente ser assim, né? Essa mensagem de Jesus é isso, para que a gente não seja hipócrita, que a gente realmente se modifique, mas assim, o nosso interior. Eu queria lembrar também que quando a gente fala, por exemplo, com relação até à prece, quando a gente estuda, né, a eficácia da prece, a gente vê que para Deus não importam palavras bonitas, né? Para Deus pouco importa. O importante é a gente realmente vibrar com o nosso coração, vibrar com o nosso sentimento. Não existe prece mais forte ou menos fraca. O que na verdade existe são os nossos sentimentos. Como é que a gente está botando o nosso sentimento nessa prece? Aí, até para acrescentar, eu queria ter a pergunta 654 do Livro dos Espíritos, que aí também está dentro das leis divinas, mas aí está na lei da adoração, que ele fala, na verdade, sobre a eficácia da prece. É perguntado aos espíritos se Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela forma. E os espíritos respondem: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração e com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, não por cerimônias ou por palavras rebuscadas. É hipócrita aquele cuja piedade, né, se situa nos atos exteriores. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma
tem religião, aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, duro, implacável com o outro. Na verdade, a gente precisa realmente tomar cuidado, né? Um puxão de orelha na gente. Como é que a gente está agindo por aí? Será que a gente está cumprindo realmente a lei de amor que Jesus nos trouxe? E nessa pergunta 654, ele ainda faz um alerta para a gente. O que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Ou seja, está dando uma puxada de orelha na nossa responsabilidade, de nós, que a gente estuda, a gente lê o Evangelho, né? Muitas vezes a gente acha que o Evangelho, a mensagem do Evangelho é para o outro, né? E a gente não percebe que aquilo é para a gente. É muito fácil a gente apontar o dedo para o outro, para o erro do outro, sem a gente se modificar. E adorar a Deus, na verdade, de verdade, não é construir templos luxuosos. De novo, Deus não quer nada disso. Que a gente possa se preocupar com a limpeza do nosso coração. É isso que Jesus tentou nos mostrar com essa mensagem. Que o mal é sempre o mal. Então, até que ponto a gente está se sujando, né? Até que ponto a gente está se preocupando só com a mão e esquecendo do nosso coração. Toda crença, na verdade, ela é respeitável. Ela é respeitável, desculpa, quando sincera e conduzente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Isso está também no Livro dos Espíritos, na pergunta 838. Então, não existe... ninguém é melhor do que ninguém, né? Na verdade, não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma religião. O que a gente precisa realmente se pautar é o que está no nosso coração, o que a gente está vibrando de verdade, como a gente está agindo. Não dá para modificar o outro. A verdade, a gente precisa modificar a nós mesmos, o nosso coração. Eu particularmente gosto muito desse livro, não sei, Religião dos Espíritos. Ele é pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ele não é bem um livro de mensagem, até parece, mas ele não é bem um livro de mensagem. Ele é, na verdade, alguns comentários que Emmanuel fez em cima de algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Ele é como se fosse uma complementação. Isso foi coletado ao longo de várias reuniões públicas, dos estudos propostos, foram todos 90 reuniões, e eles reuniram essas mensagens, esses comentários de Emmanuel nesse livro. No começo elas foram publicadas na revista Reformador Espírita, mas depois eles juntaram nesse livro. E ele fala especificamente, no capítulo 40, ele fala da pergunta 673 do Livro dos Espíritos. De novo, com relação à lei da adoração, que o Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos, com relação a oferendas. Qual seria a eficácia das oferendas? Será que não seria mais fácil, em vez de fazer uma oferenda a Deus, né, a oferenda até ele usa aqui de animais, não seria muito melhor oferecer para os outros, para as pessoas que estão para o próximo, que realmente está passando alguma necessidade? E, de novo, ele repete: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres ou dos aflitos. Ou seja, essa é a verdadeira oferenda a Deus.
E ele ainda continua: Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. E é isso. Deus não se prende ao exterior. A gente precisa, por isso que Jesus fala, a gente precisa se ater a limpar o nosso coração, ao que sai da nossa boca, e não a lavar as mãos, ou seja, a parte exterior. Então, nesse capítulo 40, Emmanuel, nessa pergunta, ele comenta: em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. E isso é uma verdade, né? Quando o cristianismo começou, a gente tinha a Casa do Caminho, que acolhia os pobres e os necessitados, né? Era uma casa de acolhimento. E com o passar do tempo, se preocupou mais com a questão do dinheiro, do ouro, né? Em comprar o lugar no céu. Quanto mais, né, você vale mais, quanto você pode oferecer. E esses tesouros foram acumulados. Centenas de santuários sob a rúbrica de cultos diversos espalham-se em todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais, basílicas, torres e capelas aparecem majestosas na Ásia, na África, na Europa, na América, pretendendo honorificar a providência divina. Ou seja, a gente continua agindo como no tempo de Jesus, né? Como os fariseus daquela época, se prendendo muito mais à forma, né? Se prendendo muito mais ao exterior do que ao interior. E assim que surgem aqui e ali casas de adoração, com variada nomenclatura. A gente tem templos palácios, templos estilos, consagrações, templos troféus, por aí vai. Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra no alto dos montes são hoje relicários suntuosos, faiscantes de pedraria. Né? A gente acaba realmente se prendendo a isso. E para o curso das orações convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos, que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse de material. Mas aí ele fala: longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam assim o campo da própria fé. Porque a intenção nobre e reta, seja onde for, ela é sempre digna e respeitável. Ou seja, a intenção, o que vale é o que está no coração. Contudo, em nos reportando a interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas à miséria e às sombras da enfermidade. Né? Até que ponto a gente está se preocupando mais em ostentar e mostrar que nós temos, até como oferecer, né, aquela oferenda, aquele presente a Deus, até que ponto a gente está valorizando isso, do que ajudar o nosso irmão de verdade. Aí ele ainda continua: que dizer da instância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear munificência paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos, mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança. Como qualificar o todo compassivo, escrevendo-lhe um nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto àqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? É verdade, né? A gente se prende mais a isso. Lembremos-nos que Jesus, o expoente maior, da maior lealdade ao Senhor Supremo. Jesus, na verdade, em nenhum momento ele trouxe essa mensagem de que era preciso ouro e prata. Muito pelo contrário.
E Emmanuel continua que ele desce para a gente ao mundo no leito rude de estrebaria. Ele pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros é a esperança dos pecadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Magistrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime, é remédio aos doentes. Detentor de conquistas eternas, fale-se de barcos emprestados para o ensino da Boa Nova. Detentor de conquistas eternas, fale-se de barcos emprestados para o ensino da Boa Nova. Justo dos justos, deixa-te crucificar entre malfeitores, para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Essa foi a mensagem que Jesus nos trouxe, a mensagem da humildade e não da ostentação. Cultiva, pois, a tua fé conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Ou seja, seria a verdadeira oferenda que Deus quer de nós, né? Que a gente aprenda a acolher o nosso irmão, que a gente se prenda menos à forma e a gente ao culto exterior e a gente consiga realmente agir. E é isso, essa mensagem das mãos não lavadas, que a gente possa se preocupar de verdade em limpar o nosso coração. Até porque a mudança começa em nós. Tem uma música da evangelização que eu gosto muito, que fala da paz, né? Que ele fala que a paz no mundo começa em mim. E, na verdade, a mudança também começa em mim. Como eu já falei, eu não consigo mudar o outro. Não dá para mudar o outro, mas eu consigo me modificar. E pelo meu exemplo, pelas minhas atitudes, eu acabo atingindo o outro, né? Nada melhor do que o exemplo. Que a gente consiga realmente servir a Deus de coração e não da boca para fora. Que a gente não seja hipócrita, que a gente seja verdadeiro. Quando a gente está na casa espírita e a gente tem familiares que não estão, né, eles são danados para falarem isso, né? Mas você não está indo na casa espírita. Olha como é que você está se comportando. Esse comentário. Mas é verdade, a gente precisa também, né, dar o exemplo. A gente precisa limpar, como Jesus falou, o nosso coração. A mão, na verdade, pouco importa. Enfim. Kátia. É isso. Ana, muito obrigada pelas suas palavras. Essa pureza, né, a verdadeira pureza. Então, para nós chegarmos a Deus, nosso Pai, precisamos ter essa pureza de pensamentos, né, de intenções. Isso é que vai nos ligar mais ao nosso Pai, né? A gente vai chegar mais a Ele. Eu acho que eu entendo que é por isso que às vezes a gente precisa estar, por exemplo, num atendimento fraterno, porque quando você vai a um atendimento fraterno, você está colocando algo que está te afligindo. E a gente tem a dificuldade, às vezes, de colocar para fora aquilo que nos aflige. Então, é um momento para que você possa falar. E aí alguém está te orientando, está te ouvindo, né? Quando você vai à igreja e vai a um confessionário, também é uma forma de você estar colocando para fora aquilo que está te afligindo de alguma forma.
E aí você precisa. Por quê? Porque quando você expõe algo que está te incomodando, você está ouvindo. E às vezes raciocínio é melhor. Sim, eu queria, né, só para complementar, o que eu quis falar com relação à confissão não foi nem para criticar. É porque muitas vezes a pessoa vai simplesmente para lavar só a mão. É isso que eu quis falar. Sim, eu entendo. É porque às vezes a gente precisa também fazer essas colocações, né, que são importantes, né? Então, que a gente tenha, né, essa clareza dessas nossas intenções. Chegar ao Pai, vamos chegar cada dia um pouquinho. Por isso a gente precisa do treino, né, Aninha? E aos pouquinhos nós vamos chegando. Então eu peço a você, por favor, faça a prece final para a gente. Sim, peço sim. Vamos lá. Senhor meu Deus, Jesus, nosso modelo e guia, amigos espirituais da Casa de Miguel, muito obrigada por mais essa oportunidade, por essa possibilidade de estarmos aqui reunidos. Obrigada por essa oportunidade de trabalho que essa casa nos oferece, de trabalho de aprendizado. Aos nossos amigos, protetores, que nos trazem até aqui. Muito obrigada também. E assim, pedimos permissão para poder encerrar a reunião da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pai, estou aqui somente para agradecer pela oportunidade de se renascer. Quando se perde a chance de muito aprender e progredir. Pai, perdoa o egoísmo e a ingratidão. Perdoa o mal que fiz ferindo meu irmão e cura as feridas do meu coração pra evoluir. Sou só mais um filho a caminhar. Pai, do teu amor eu muitas vezes duvidei. Não pude ver que o sofrimento que passei foi consequência das escolhas que eu fiz sem refletir.